Nova Manhã. Investimento inteligente com Fábio Galo. Fábio Galo, que é professor de finanças da FGV de São Paulo, especialista em finanças pessoais, colunista do jornal O Estado de São Paulo, colunista do Nova Manhã também, fala com a gente hoje sobre os fundos imobiliários, os fundos de investimento imobiliário, que estão chamando novamente a atenção por causa do otimismo que analistas especializados no setor têm manifestado a entrada do mercado aí de novos investidores no segmento, por exemplo. E o Fábio Galo conversa com a gente sobre esse assunto a partir de agora. Bom dia, Fábio. Responde para a gente, por favor, para quem gosta do setor imobiliário, é uma boa hora para investir nesses fundos imobiliários? Bom dia. Bom dia, Mauro, bom dia, Adriana, bom dia a todos que estão curtindo a gente, né, Adriana? Não só assistindo. Exatamente, não é só assistir, não. Curtindo. Tem que curtir. Sim, Mauro, tem muita gente apostando que sim. A própria Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil faz uma previsão de crescimento entre 5% a 10% para o mercado imobiliário em 2021 em relação a 2020, que é um crescimento bastante interessante frente até o que a gente prevê de crescimento da própria economia brasileira, que vai ser em torno de 3%. Mas as preocupações efetivamente continuam, né, em relação aos custos e risco de desabastecimento de materiais, o que pode prejudicar um pouco o setor. Outro dado que acho interessante para a gente comentar, que no mês de fevereiro houve um recorde de pessoas físicas com posição de custódias nesse tipo de fundo, né, os fundos imobiliários, sendo um número de 1,2 milhão, né, de investidores. Isso representou aí mais de 68% de participação nos mais de 5 bilhões de reais negociados no mês na Bolsa de Valores. O índice de fundos de investimentos imobiliários, né, a Bolsa de Valores tem um índice, né, exclusivo para verificar a evolução dos fundos imobiliários, o chamado IFIX, né, que é composto por 87 fundos de investimentos no ano de 2021, até agora março, né? Estou falando de final de março. Está com uma queda de 0,72%, mas em 12 meses, né, se a gente contar de março, 12 meses para trás, a evolução desse índice foi de mais de 14%. Mas ele não chegou à evolução do próprio Ibovespa, que é o índice geral, né, que mede as ações da Bolsa Brasileira, que no período cresceram mais de 60%. No entanto, a gente precisa entender o seguinte, né, o investidor interessado nesse tipo de fundo tem que ter em mente que a visão de curto prazo não permite uma decisão firme, né, de comprar ou vender, né, entrar ou sair desse tipo de fundo, particularmente nesse setor que tem um prazo de realização maior. Né, Mauro? As decisões sobre empreendimentos, né, sobre empreendimentos imobiliários em particular, né, tomadas hoje, irão refletir no caixa das empresas muitos anos depois, efetivamente, né? E, Fábio, quais são os tipos de fundos imobiliários que existem atualmente aqui no mercado brasileiro? Olha, nós temos, eu vou falar os três principais, vamos dizer assim, né? Já tem gente segmentando um pouco mais, mas o que eu gosto de falar é o seguinte: primeiro tem o chamado fundos de tijolo, que é aqueles fundos que pegam dinheiro dos investidores, né? Dos participantes do fundo, e investem em imóveis efetivamente, né? Destinados a fins comerciais ou residenciais, pode ser um shopping, uma laje comercial, até um porto seco, por exemplo, né? Tem também os chamados fundos de papel, que alocam a maioria dos seus recursos em títulos com lastro no mercado imobiliário, né? Por exemplo, investem em outros fundos de investimentos ou investem em letras de crédito imobiliário, as chamadas LCIs, também os CRIs, né? Que são certificados recebíveis imobiliários, em ações de companhias incorporadoras, construtoras, etc. Um terceiro tipo de fundo são os chamados fundos de fundos, né? Que são aqueles que compram efetivamente cotas de outros fundos. Hoje, na B3, já são 35
fundos de fundos exclusivamente dedicado a fundos imobiliários. E mais recentemente, aí no final de 2020, na verdade, abriu-se a possibilidade de você investir, nós já falamos disso aqui, Mauro, nos chamados BDRs, né, Brasília Depository Receipt, ou seja, uma forma de investir lá fora, mas sem sair aqui do Brasil, né? Você compra aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, você compra esse tipo de título que você pode investir em BDRs relativos a 20 Real Estate Investment Trust, né? Ou seja, que são empresas de capital aberto sediadas nos Estados Unidos e que possuem ou financiam imóveis geradores de renda do setor imobiliário lá naquele mercado, né? Nos Estados Unidos. E só para a gente deixar mais claro, né, para quem está nos acompanhando, o retorno do investimento em fundos imobiliários ocorre por duas maneiras, né? Primeiro, pelo potencial de ganho de capital com a valorização do empreendimento, ou seja, se aquele empreendimento crescer de valor, passar a valer mais, obviamente a cota do fundo passa a valer mais, você fica com um ativo com mais valor, e também por meio da distribuição de resultados do fundo, né? Por exemplo, os aluguéis recebidos de lojas no shopping center. Desculpa. Esse aluguel vai para quem participa do fundo. Então, o fundo tem potencial ganho de capital e rentabilidade periódica. Alguns deles pagam, inclusive, mensalmente, né? Mas vale a pena a gente lembrar que os fundos de investimento são ditos fundos fechados, ou seja, não é aquele fundo que você simplesmente pede para resgatar a cota, né, quando você participa do fundo, mas você tem que negociar na própria Bolsa de Valores se você quiser sair de um fundo, né? Você precisa negociar como se fosse uma ação, por exemplo, né? Agora, no caso das pessoas físicas, há um importante benefício, é que o fato que essa rentabilidade que eu falei mensal ou periódica é isenta do imposto de renda, né? Enfim, aquelas pessoas interessadas em interessadas em investir em fundos de investimento imobiliário têm à disposição mais de 350 fundos listados na Bolsa. E é muito importante você verificar no que exatamente o fundo está investindo. Isso acho que é uma dica bem importante, viu, Mauro? Porque existem fundos com bastante dinheiro em caixa, em vez de estar investido efetivamente em algo, né? Então, a dica é acompanhar até uma outra coisa interessante, acompanhar o chat que tem nesses sites especializados, às vezes até do próprio fundo, acompanhar o que os participantes lá estão dizendo a respeito daquele fundo, viu, Mauro? Sempre é bom pesquisar bastante antes de investir, seja lá qual investimento for, porque a gente sabe o quanto a gente sua para ganhar o nosso dinheirinho, tem que cuidar bem dele. Fábio Galo, obrigado por hoje, pelas dicas, falando sobre fundos imobiliários. Até quarta que vem, Fábio, obrigado. Bom dia. Obrigado, Mauro, obrigado, Adriana, até todos e até a quarta que vem.